Amigas, amigos, estamos aqui no canal de Pablo Villarrubia Mauso para falar sobre as últimas novidades, últimas notícias sobre os OVNIs. Apesar que cada semana esse assunto vai se renovando, vão aparecendo novas notícias, novas informações. No último dia 26 de julho de 2023 aconteceu algo excepcional no Congresso dos Estados Unidos, que foi uma audiência no Subcomitê de Segurança Nacional, Inteligência de Fronteiras e Assuntos Exteriores para a supervisão dos UAPs, como chamam atualmente os OVNIs, na Câmara de Representantes do Congresso dos Estados Unidos. Todo esse nome longuíssimo, né? Refere-se a esta subcomissão que está tentando esclarecer através de depoimentos de pessoas, de denúncias, né, de pessoas, este tipo de, digamos, informação relacionada com os OVNIs. E aqui a figura estrela foi que deu seu depoimento sob juramento, foi o ex-agente de inteligência, o David Grush. Ele se tornou famoso já faz várias semanas, por ter dito a vários meios de comunicação que ele conheceu várias pessoas que tinham visto ou tinham trabalhado com OVNIs capturados ou restos de OVNIs lá nos Estados Unidos. Então foi uma audiência muito esperada, com essas declarações não só do David Grush, mas também compareceram dois ex-pilotos da Marinha norte-americana, o David Fravor, o Major David Fravor, e Ryan Graves. Ambos foram testemunhas de avistamentos de OVNIs quando eles voavam naqueles aviões do porta-aviões Nimitz, na costa oeste dos Estados Unidos, e foram testemunhas de aparições de OVNIs. Então, no centro, o importante aqui que eu percebi, eu vi todo o espetáculo, né? Porque Estados Unidos, eles têm tudo muito preparado, tudo muito Hollywood, né? Como eles fazem. Então aquela solenidade, aquele espetáculo, por exemplo, as declarações, o juramento, né, do David Grush, dos dois pilotos, uma coisa assim muito espetacular. Então também sob pena de que de mentir, né, no caso também dos pilotos, David Grush, eles podem ser, digamos, eles podem sofrer penas judiciais severas se eles, digamos, mentem, né? se acabam descobrindo que o que eles dizem é uma mentira. Então, uma situação curiosa. Apesar que eu vou dizer uma coisa, apesar de que o David Grush, né, digam, não, ele mentiu, tal, não pode dizer isso, porque na verdade o que o David Grush revelou, entre aspas, né, é que ele tinha ouvido de terceiros, de outras pessoas, que os Estados Unidos têm, digamos, naves espaciais extraterrestres em seu poder, ocultas. Mas claro, ele está afirmando somente aquilo que outros disseram. Então ele não pode ser judicialmente processado pelo governo dos Estados Unidos, porque nesse caso ele não mentiu, ele simplesmente reproduziu, disse o que outros disseram. E se os outros disseram mentira, é responsabilidade de outros. Então é um pouco também estranha, né? Que muitos tenham dito, não, ele pode ser, digamos, sofrer penas, né, judiciais pelo fato de ter mentido. Não, se os outros mentiram, não é responsabilidade dele, tá certo? Então, o juramento, foi feito esse juramento, foram feitas as declarações que não revelaram nada especial, porque ele mesmo, o David Grush, disse, esse ex-agente de inteligência, e disse que os Estados Unidos possuíam naves, mas eu não sabia, ele não disse o nome, que não podia dizer, e que também tinham, isso sim, ele disse que havia restos biológicos, entidades, né, possivelmente de outros mundos em poder dos Estados Unidos, e que dessa maneira, bom, como digo, não houve nenhuma revelação especial.
Os pilotos sim, pareceram muito interessantes. Eu acho até que os pilotos estavam aí, de certa maneira, para dar um apoio, né, ao David Grush, porque o testemunho desses dois pilotos eu acho muito mais consistente, né, porque eles efetivamente viveram, né, uma situação de aproximação, inclusive até de perigo, né, de possível impacto, né, com algum desses WAPs ou OVNIs na costa californiana. Mas a questão é que havia também outros dois personagens muito interessantes de trás, se vocês perceberam, né? De trás dos pilotos e do David Grush, que eram um indivíduo que estava assim tatuado e bem musculoso, né? O Jeremy Corbell, que é um veterano também, ufólogo dos Estados Unidos, e o George Knapp, também veteraníssimo, né? Estudioso do fenômeno OVNI. Eles tinham feito, inclusive em 2018, um documentário sobre o caso do Bob Lazar, que muito antes, nos anos 80, né, muito antes que o David Grush, ele dizia ter visto um OVNI lá na área 51 e que inclusive haviam desenvolvido que era movido esse OVNI por uma matéria, um elemento químico, o moscovio, ou algo parecido, 115, tá? Então, mas isso faz muito tempo, eles fizeram um documentário e eu acho que eles devem estar aí, estavam aí, justamente não só para apoiar o David Grush, como também já aproveitar para fazer em breve, eu tenho quase certeza, fazer em breve um documentário sobre o David Grush e outros aspectos também relacionados com aquilo que já tinha dito o Bob Lazar, né, nos anos 80. Aí o curioso dentro desse espetáculo, né, tipo Hollywood, é que estavam também essa subcomissão, esse subcomitê ou comissão, ele estava encabeçado, estava, digamos, dirigido por congressistas, né, pela congressista republicana Ana Paulina Luna, e também por dois companheiros que eram o Tim Burchett e o Jared Moskowitz. Tá? Então, nesse caso aqui, a Ana Paulina Luna, assim, ela foi modelo, uma moça muito bonita, morena e tal. Ela está exigindo, né, ela que está dentro desse comitê para exigir ao governo dos Estados Unidos a liberação de documentos, né, de documentos relacionados com o fenômeno OVNI junto com os outros dois companheiros, e ela é brigona, ela está ameaçando inclusive baixar os salários de alguns chefes do Pentágono se eles não liberarem esses documentos, né? E essa Ana Paulina, ela é também daquele movimento pró-armas, né, dos Estados Unidos. Aliás, tem uma foto em que ela aparece assim, com uma bandeira de fundo, né, bandeira dos Estados Unidos, e duas armas aí, não sei se são metralhadoras, rifles de assalto, alguma coisa parecida, em cada uma das mãos, né? Então ela é daquelas briguentas mesmo, né? Aquelas republicanas briguentas. E nesse caso também o David Grush ele menciona nessa audiência do Congresso, ele menciona aquele caso do OVNI que se espatifou em 1933 no norte da Itália e cujos restos, ou parte dessa nave, teria sido recolhida, né, por agentes do Mussolini, que foi aquele ditador, né, italiano que depois esteve na Segunda Guerra Mundial, né, que entrou na guerra junto com a Alemanha, e que eles teriam, então Mussolini teria em 1973 escondido, né, esse OVNI, não se sabe onde ele foi parar exatamente. Né? Alguns diziam que esse objeto, esse disco voador, na forma de disco voador, tinha vindo da Áustria, outros diziam que vinha do espaço sideral. Mas o curioso é que eu acho que o próprio David Grush nem conhecia a história até pouco tempo atrás, porque apesar que a história já é antiga, eu mesmo falei já com o Roberto Pinotti, já tinha falado com ele há algum tempo atrás, né, sobre esse caso. Parece que ele vem de 1999, a primeira vez que o Pinotti publica, o grande ufólogo italiano,
publica essa história, mas aqui no Congresso, há pouco tempo atrás, um congresso que houve em San Marino, na República de San Marino, o Pinotti voltou a falar desse assunto, aí o David Grush deve ter ouvido falar e tal, e ele acabou mencionando. Também tem críticos, há vários críticos contra esse caso, pois alguns, inclusive amigos, alguns ou não, outros ufólogos italianos dizem que o Roberto Pinotti foi vítima de uma brincadeira de mau gosto, ou inclusive de um engano, né, de uma farsa, porque os documentos que ele possui teriam sido entregados ou enviados por um cidadão anônimo e claro, não se sabe a origem desses documentos, seriam os telegramas, né, relatando a queda desse objeto. Então também é um caso dubitativo, mas o Roberto Pinotti, né, é uma pessoa assim, muito séria, muito respeitado, não só na Itália como internacionalmente. Tem que lembrar também, temos que lembrar que o David Grush pertenceu à Agência Nacional de Inteligência Aeroespacial, que era um órgão importante, que é um órgão importante dentro da inteligência dos Estados Unidos, talvez um dos mais importantes, que pesquisa toda a questão a partir de satélites e outros artefatos, né, aeroespaciais, a possibilidade, ou seja, investiga se há invasão do espaço aéreo nacional dos Estados Unidos, está vigiando, né, se entra algum míssil, alguma bomba, um avião inimigo, qualquer coisa. Então é um órgão, né, da Agência de Inteligência Geoespacial muito, muito importante. Tá? Então, dentro desse âmbito também, eu gostaria de comentar que houve uma matéria publicada faz pouco tempo, depois deste evento, dia 26 de julho, pelo almirante, o ex-almirante, né, já da reserva, o Tim Gallaudet, que ele apoia essas três testemunhas, né, os dois pilotos e o David Grush, apoia e diz aí algo muito interessante para nós que estamos vendo que a ufologia está intimamente relacionada com a geopolítica. Ele diz que o Congresso, né, o almirante Tim Gallaudet, que o Congresso dos Estados Unidos deve seguir exigindo ao Departamento de Defesa, ao Pentágono, mais dados sobre os UAPs. E também ele menciona aí o trabalho, né, o trabalho importante que está sendo feito pela Ana Paulina Luna, pelo Tim Burchett e o Jared Moskowitz, que são esses três congressistas, né? E também o almirante ele fala que o governo dos Estados Unidos deve mostrar liderança no estudo científico internacional dos UAPs. E porque esses objetos, esses UAPs, esses fenômenos representariam ou representam um problema de segurança nacional e global. E a necessidade também, ele diz, né, o almirante, de saber qual é a origem desses objetos. E ele diz textualmente, né, você diz assim, os Estados Unidos têm a oportunidade de liderar um campo com impacto potencialmente maior que qualquer outro anterior. Então fica muito claro, né, que os Estados Unidos não quer perder, né, essa oportunidade dele, sendo a primeira, digamos, a nação, o país mais poderoso ainda do mundo, apesar que a China está no encalce dela, está muito próxima, né, a superar os Estados Unidos como potência, pelo menos econômica, né, não armamentística, porque os Estados Unidos é realmente imbatível, né, ele é o número um no poder, digamos, militar, né? Mas eles querem também ter essa vantagem na frente de todo mundo. Eles querem, então, o almirante Tim Gallaudet, ele diz que devem se criar nos Estados Unidos mais laboratórios nacionais e criar associações com universidades do país, como o Projeto Galileu, para o qual esse almirante ele também participa, né? E aí vamos já aos comentários. Essa ideia do comandante, aliás do almirante, não é tão
tão nova, é uma ideia antiga já, né? Eu mesmo, no Congresso de Brasília de 1997, na sede da Legião da Boa Vontade, convidado por nosso querido amigo já desaparecido Ademar Gevaer, que eu tive a oportunidade de participar também, dando uma palestra. Lá veio, no salão, lá no hall do hotel onde estávamos hospedados, veio um representante do governo do Fernando Henrique Cardoso, daquela época, veio falar comigo, também com o Rodrigo Fuenzalida, o grande ufólogo chileno, e outro rapaz também da Universidade de Brasília. E então ele comentou que o Fernando Henrique tinha grande interesse no fenômeno OVNI e de criar um grupo de pesquisas dentro, no seio das universidades. E queria contar com a Universidade Federal de Brasília também, queria contar com a colaboração de ufólogos como nós, que fazemos um trabalho já naquela época, digamos, intenso, né, forte em relação ao fenômeno OVNI. Então, uma ideia já antiga. Agora, para concluir de alguma maneira, qual é o objetivo? Porque o que se esconde de trás de toda essa parafernália, essa imagem, essa divulgação, isso deu a volta ao mundo, a notícia deu a volta ao mundo, todos os meios de comunicação, né? Essa imagem do David Grush jurando, né? a sua, digamos que ele estava dizendo a verdade em relação aos restos de OVNIs. Uma de dois, o Grush, será que ele está trabalhando realmente, continua, porque ele diz que já não trabalha para os serviços de inteligência dos Estados Unidos, né? Mas será que ele continuaria de alguma forma trabalhando e fazendo algum serviço, digamos que nós não sabemos, para a defesa dos Estados Unidos, para o Pentágono? Que ocultaria de trás dessas declarações? Será que ele vai dizer alguma coisa mais consistente, mais firme do que ele disse? Porque, na realidade, o que ele disse todos nós, ufólogos, já conhecíamos, né? Agora, digamos, será? Eu acho que poderia ser também, pode existir a possibilidade de que tudo isso sirva simplesmente como camuflagem para realizar, digamos, que Estados Unidos que estão aparecendo OVNIs e tal, como dizem os próprios pilotos que eles viram. Poderia ser isso, no fundo, uma camuflagem para que os Estados Unidos façam seus testes com novos veículos aeroespaciais, novas armas secretas, né, lá em seu próprio território, como já acontece há muitas décadas, e que o fenômeno OVNI sirva para camuflar esses experimentos. Isso não é novo, já no passado isso já foi feito, né? O governo dos Estados Unidos punha a culpa, né, botava a culpa nos OVNIs quando eles faziam experimentos com naves secretas. Então, poderia ser isso, já que estamos vivendo um momento muito, digamos, muito importante de Guerra Fria e de corrida, né, também armamentística. Então, isso serviria muito bem para os Estados Unidos ocultar, né, de alguma maneira, esses experimentos em seu território. O lado positivo de tudo isso é que se está falando, né, sobre o fenômeno OVNI. O fenômeno OVNI está agora em todos os meios de comunicação, parece que está sendo tratado com mais seriedade. E por outro lado também há uma crítica interna dentro do governo dos Estados Unidos, nesse caso como no Congresso, para que o Pentágono revele documentos secretos ou documentos ocultos de alguma maneira relacionado com o fenômeno OVNI. Esse é o lado, digamos, positivo de tudo isso que está acontecendo. Amigos, continuem aqui no canal do Pablo Villarrubia, divulguem esse vídeo, por favor, escrevam, façam comentários, isso ajuda muito também na visualização aqui do canal de YouTube, tá bom? Dê um like e continuaremos informando sobre novidades, não só de ufologia, também de outros mistérios. Muito obrigado a vocês.